mais um De Verdade podcast para transformar a sua vida. E hoje, a nossa convidada é uma mulher que transforma o direito em ferramenta de empoderamento e mudança social. Ela é juiz forana, mas passou boa parte da adolescência em Ubá. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em Direito do Trabalho e Direito das Mulheres pela PUC. Ela é fundadora do Direito Dela, uma legal tech que conecta advogadas e informa mulheres sobre seus direitos. Criada por uma mãe forte e inspiradora, ela cresceu com o feminismo como referência e fez disso a sua missão profissional para transformar a vida das mulheres com quem convive e com as quais se identifica. Além de estar à frente da Direito Dela, ela comanda uma consultoria que atua com foco em direito das mulheres e prevenção ao assédio, tanto no setor público quanto na iniciativa privada. E claro, ela não vem sozinha nessa jornada. Ela é casada e ela e o marido têm uma companheira inseparável, que é a Dodô, uma vira-lata caramelo deficiente que é puro amor. É uma honra receber uma voz tão potente na luta por equidade de gênero. Seja bem-vinda ao De Verdade Podcast, Camila Rufato Duarte. Não, eu já achei linda. Emocionou? Ai, obrigada. E é a sua vida. Pois é. Obrigada pelo carinho. Obrigada Seja pelo muito convite. bem-vinda, viu? Vai ser um prazer bater esse papo com você. Estamos muito felizes de receber, porque a sua história é realmente transformadora. E o objetivo desse podcast é realmente transformar vidas. E nada melhor do que transformar a vida de mulheres. A gente estava conversando aqui agora e a Camila não sabia que eu também já fui advogada e eu também já trabalhei com o direito das mulheres. E eu sei o quanto é gratificante quando a gente consegue transformar uma vida, né? Eu digo que, na mesma medida que o trabalho é muito gratificante, ele é extremamente pesado, né? Sim. Porque a gente entra numa seara muito delicada de assuntos que são tabu e que muitas pessoas não querem falar. Grande parte da sociedade quer fingir que não vê, né? Então, sim, é muito gratificante, mas da mesma forma que você deve ter vivenciado também, é complicado. Eu acabo continuando nessa área de mulheres que estão fragilizadas por conta da questão do emagrecimento, porque se tem uma dor que fragiliza muitas mulheres é não estar num peso adequado, com a saúde adequada. Eu mudei só a área, mas as mulheres se fragilizam muito facilmente, né? Assim, até por conta de todas as demandas que a gente tem, né? Eu acho que é muito mais fácil para a mulher se fragilizar na sociedade que a gente vive. E aí, já começando com esse tema, porque na última edição do nosso podcast foi o Dia das Mães e eu entrevistei a minha mãe, que igualmente era uma mulher super forte, que me criou sozinha e que teve essa postura, né, de liderança na vida. E a sua mãe também, né, pelo que a gente estava conversando, assim, a sua mãe feminista, como é que isso moldou quem você é hoje? É engraçado, né, porque assim, a gente nos primeiros anos de vida, a nossa referência completa é a nossa família, né? Então, a gente acredita que aquilo que é praticado dentro do nosso ambiente doméstico é o que existe fora. Então, eu vim de uma família bem, em tese, tradicional, né? O pai, a mãe, casados há muitos anos, filhos planejados. Então, assim, vim dentro dessa estrutura, mas vi uma relação muito igualitária, sabe? E uma mulher que dava o tom mesmo da casa. E a minha família é composta por mulheres muito, muito fortes, assim, que tocaram a sua vida tomando frente dela mesmo, embora tenham uma família, casadas, enfim. Então eu tive essa referência e quando eu comecei a entender, sair dessa realidade, entender que o mundo não funcionava bem daquele jeito que eu vinha da minha casa, aí as indignações, elas vieram mais latentes, porque eu tinha um parâmetro de verdade e de justiça mesmo, de equidade, de respeito numa dinâmica familiar que eu não vi, né, lá fora. E aí acho que esse foi o pontapé para a minha indignação, que hoje vira o meu trabalho. E como é que foi, assim, Ubá, Juiz de Fora, Viçosa, o que é que mais forjou essa sua veia feminista, assim? Qual das 3 cidades foi realmente um polo para você se identificar nessa luta que você tem hoje? Você sabe, e eu deixei de falar uma cidade ainda, Rio Pomba. Olha! Eu morei em Rio Pomba. Meu pai era transferido constantemente por causa do trabalho, então eu nasci aqui em Juiz de Fora, morei um aninho em Rio Pomba, fui para Ubá, que é a cidade dos meus pais, né? Viçosa, fiz faculdade lá. UFV. Não só fiz faculdade, né? Conheci meu marido lá, que era meu veterano, casei literalmente no campus da UFV. Então, tem uma relação... A Dodô é de Viçosa, minha cachorrinha. Então, eu tenho uma relação muito, muito próxima com Viçosa.
E, para te falar a verdade, eu não tive, assim, um momento, um estalo, uma situação, não. Eu acho que eu vim já com esse chipzinho instalado, sabe? Que foi fomentado pela minha família. Então, eu sempre fui muito estimulada a não me envolver em relações que me diminuíssem. Então, sempre teve um papo muito aberto dentro da minha casa, por parte da minha mãe, né? Meu pai, ele teve uma posição um pouco mais pacífica. Por mais que ele quisesse discordar de algumas coisas, minha mãe sempre vinha nesse lugar de não. É mulher, a gente vai explicar como é que as coisas funcionam. Então, ela teve esse papel muito ativo de falar de sexo, de falar de sexualidade, de falar sobre escolhas. Então eu tive um parâmetro muito, muito bom. E aí, quando eu entrei na adolescência, eu percebi muito uma hipersexualização, né? Porque a gente ganha corpo, e aí aconteceu isso comigo, muito mirradinha, aí cresci. E aí fiquei mais mocinha, como dizem, né? E eu comecei a notar olhares diferentes de homens muito mais velhos, comentários, até mesmo criança. Eu lembro de eu indo levar meu irmão na casa do amiguinho, aí rapazinhos da minha idade ou mais novos, usando termos assim muito, sabe, tipo, de gostosa e não sei o quê. E aí aquilo, pra mim, eu vejo que muitas mulheres falam, ai, tá me elogiando. Pra mim sempre foi uma violência. Eu sempre me senti invadida nesse lugar. Sei que as vivências e as percepções são muito específicas, né? Cada um parte de um lugar pra isso. Mas isso sempre me invadiu muito profundamente. Eu sempre achei um desrespeito muito grande. Olhares, essas piadinhas, enfim. E isso sempre foi validado na minha casa, e não algo considerado besteira. Então, eu passei por isso. O seu sentimento sempre foi validado pela sua família. Sempre foi validado. E aí eu comecei na faculdade, comecei a me relacionar com o meu atual marido, né? Na faculdade ainda, ele era meu veterano. Passei por uma situação de assédio sexual dentro da universidade. Um professor de outro departamento, naquelas primeiras matérias, eu vivi eu entrei menor de idade na faculdade, né? Passei na FE com 17 anos. Então, eu vivi a situação menor de idade por um professor de mais de 60 anos e que não chegamos a... Ele não chegou a encostar em mim, mas teve uma certa... um stalking ali, uma coisa bem pesada, assim. Então, essas pequenas ou grandes situações que aconteceram na minha caminhada só fizeram reforçar aquela indignação e aquela percepção dentro de mim. E, diferente do que muitas pessoas acreditam, esse fogo maior, essa mobilização, ela não veio na universidade. Porque eu fiz uma universidade federal, que tinha muito movimento social, mas acabou que sim, claro, uma universidade, sobretudo uma federal como a de Viçosa, ela te traz essas acho que eu tive muito contato. Eu tive muito contato com a diversidade ali. Muito mais do que as questões de gênero, né? Tive muito contato com a diversidade social, diversidade de sexual. Então, eu tive muito essa percepção. Mas foi na minha vivência mesmo, sabe? Nas situações que eu passei. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho como advogada, eu percebi que a maioria das mulheres muito qualificadas, elas não estavam em cargos que homens ocupavam, às vezes, que não tinham tanta qualificação, seja técnica, seja de oratória, seja de presença. E aí, eu acho que em cada momento eu percebi esses vieses, e eu percebi em determinado momento que essa indignação, que até então era chamada militância, né, e que era uma visão de mundo minha, ela podia se fundir com o meu trabalho. E é legal, só voltando um pouquinho, antes da gente falar dessa parte do seu trabalho, que a gente até já começou, mas eu queria voltar, porque foi bacana isso que você falou, né? A gente é mais ou menos da mesma idade, eu tô com 38, quer dizer, sou bem mais velha que você. Mais ou menos a mesma idade. A gente viveu aí em tempos parecidos, né? E é muito louco, porque não se falava isso na faculdade. Eu não sei se na sua família se falava isso, como você falou, né, abertamente. Mas na época não se falava sobre assédio. Então, o professor ficar com a aluna ou assediar era uma coisa meio que normalizada. Então, por mais que gerasse esse incômodo que a gente tinha, isso não se falava, né? E olha o avanço que a gente tem aí, né, nesse tempo que a gente está falando aqui. Eu estou falando de 20 anos atrás, né? Pelo menos no meu, assim. Eu diria que, assim, no meu caso, 10. Eu formei tem 11 anos. Vai fazer 11 anos esse ano. E para você ter uma noção... E mesmo 11 anos atrás, não se falava disso. Não, se falava disso. Na época, eu não identifiquei que era um assédio. Minha ficha foi cair muito tempo depois. Muito tempo depois. Na época, na verdade, eu me formei tem 11 anos. Então, eu tinha... Esse fato, essa situação do assédio, ele aconteceu há uns 16 anos atrás. Então,
isso não era falado, sabe? Não. E tinha ainda um rótulo de, tipo, de uma certa... De um status, ela é a querida do professor, né? Isso, então isso é visto e é muito problemático, porque, sobretudo, a gente que vem de uma criação, assim, tipo, eu estudei em escola de freira, né? Então, você tem uma relação de respeito e de hierarquia com o professor, numa relação, assim, de muita submissão mesmo, por acreditar que aquela pessoa ela vai sempre te direcionar para o melhor lugar. Então, assim, e eu menor de idade, era uma situação só que, por sorte, notei aquilo, me afastei, meu marido, na época, me ajudou, assim, a entender, a me sentir menos vulnerável com aquilo, mas a ficha do que tinha um nome, aquilo que eu tinha vivido, veio cair, tipo, muitos anos depois, eu já era formada, pra você ter noção, né? Enfim, e aí, depois, quando eu fui mais recentemente palestrar na UFV, numa conferência de direito lá, que foi super emocionante. E aí eu busquei saber se esse homem ainda estava lá, e não, já tinha aposentado, imagina, na época já tinha seus 60 anos. Mas é complicado perceber. Mas como é importante que mulheres se posicionem, né? Sim. Eu estava agora na faculdade, a gente, só te contando, faço comunicação agora. Agora sim, aí sim faz serei sentido jornalista. Pra mim. Faz sim sentido pra mim. Falando aqui pra vocês, porque a Camila falou assim, não, eu jurava que você era jornalista. Então, eu já sou jornalista. Você Segundo já a é. Érica Salazar, eu já sou jornalista. Então, eu vou lá pegar o diploma, então, entendeu? pronto. Então, se ela falou, tá falado, falado, né? Mas a gente estudando aquele filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que existe uma cena clara de assédio do marido da dona da casa com a filha da empregada. E eu fui pesquisar o que se falava na época. Ninguém falava desse assédio. E Sim. isso é um filme de 2015. Então, você pensar, são 10 anos atrás. Sim. Em que as mulheres não falavam sobre assédio. E assédio existe o tempo todo. O tempo todo. É quando você tá saindo de casa e o cara te canta no meio da rua, assim, do nada, te chama de gostosa. Cara, é isso, é a invasão que você sente. Não é legal você fazer isso. Por que o cara acha que eu vou achar legal você me chamar de manhã, oi gostosa? Por que isso, né? Não existe achar que isso é legal. E teve um experimento recente que eu achei genial, que usou muito do humor para falar isso. Porque, assim, qual que é a intenção? Exatamente. Porque... Não, então imagina se que a intenção... Porque não é elogiar. Porque eles percebem que a grande maioria das mulheres fica constrangida, fica sem graça, fica com medo. Eu trabalho com assédio hoje, dentro de empresas. Então, assim, meu carro-chefe do trabalho de consultoria dentro de empresas é assédio. Prevenção de assédio, estruturação de canal de denúncia, toda a capacitação da equipe que vai ouvir aquela denúncia, que vai apurar aquela denúncia. Então, hoje, assim, 90% do trabalho que eu realizo com a iniciativa privada é sobre assédio. Então, todo o trabalho, por exemplo, da CESAMA, de prevenção ao assédio daqui, falei que tem poucos trabalhos, mas esse trabalho eu me orgulho muito, fui eu que fiz. Então, aí a gente traz, né, qual que é a intenção? Porque tem a diferença também do assédio e da importunação, né, que acontece na rua. Então, assim, na importunação, como esse exemplo, você passou, o cara mexeu, qual que é a intenção? Elogiar? Não. Não vai elogiar, porque se fosse elogiar também, elogiaria de outra forma. Tipo, nossa, o cabelo ficou bonito desse jeito. Eles sabem, por mais que falar, mas tudo é assédio, não sei. Sabe quando você tá fazendo um comentário elogioso e quando você tá passando do ponto e levando para um lado sexual que pode gerar medo. E aí eu sempre trago. Porque às vezes os caras falam, mas não sei por que elas reagem assim. Porque por mais que ele esteja pensando que tô só fazendo uma gracinha, nós, mulheres, a gente nunca sabe. Exatamente. Se esse cara vai te seguir, se ele vai te enfiar dentro do carro, se ele pode fazer alguma coisa, num grupo de homens, o que eles vão fazer. Então, pode que muitos desses estão fazendo só de graça. Mas a gente não sabe, porque os números, eles não deixam mentir com a quantidade de violência sexual, seja estupro, importunação sexual que acontece. E aí eu sempre trago isso. E aí teve essa dinâmica que foi feita, assim, que foi uma moça que virou e falou, todos os caras que me assediarem, né, que me importunarem sexualmente, que mexerem, eu vou virar pra ele e vou falar, nossa, também te achei interessante. Vamos sair, vamos fazer... Todos eles congelaram. Tipo assim, um ou outro que... Nenhum espera que isso aconteça. Nenhum espera. E quando acontece, aquela coisa, tipo assim, nunca cheguei nessa fase, não sei como é que eu faço. Ou seja, a intenção... Aí alguns falavam, não, sou casado. Então, tipo... A intenção é só perturbar mesmo. É só perturbar. Eu acho que é só, tipo, fazer xixi no poste. Tipo, marcar o meu espaço. Marcar o território. Porque... E aí, então, não tem como falar que, minha intenção não foi essa. Você pode não ter parado pra refletir sobre, mas assim, se fosse uma cantada... Quando ela te desse essa devolutiva, você toparia. Se fosse um elogio, ele não precisaria de ter tanto teor sexual. Ou seja, é sim uma demarcação, e muitas das vezes para mostrar
os outros homens, né? Tem uma questão de uma masculinidade frágil aí também, de uma reafirmação enquanto homem, enquanto virilidade, de mostrar, de mexer com a mulher, porque ela tá passando e uma autoestima delirante também. Não, eu falo isso. O Fabiano tá aqui de prova. Que eu falo que a autoestima do homem feio, cara, meu Deus. É delirante. Onde é que vende essa autoestima que eu pago tudo que precisar? E aí é, né? A mulher sai de casa, ela se arrumou, ela se perfumou. Ele tem o cara que tá na esquina. Feio. Tadinho. Sem tomar banho. Sem tomar banho. Até um meio jeito. Ele realmente acredita que a intenção daquela mulher que colocou um decote, que tá bonito, é aparecer pra ele. É. Você entende? E aí eu falo, gente, mulher lidando com tanta síndrome de impostora. Cara, a gente precisa aprender isso. Precisa. E é real. Porque assim, é um delírio, é um delírio. Eu falo isso com a minha terapeuta. Eu falo, cara, eu queria entender a autoestima desses caras. Porque é surreal. Mas isso é sobre socialização também, Exato. né? A gente... E sobre a sociedade que a gente criou pra gente, né? Exato. Então tem esse lugar de você não necessariamente ser incentivada a estar em determinados espaços. E aí eu digo, desde o momento em que a gente ganha os presentes, né? Os presentes que a gente dá para as meninas. Essas coisas estão mudando muito. Eu tenho a sobrinha, tenho os meus afilhados, eu tento não usar esses estereótipos de gênero. Então eu vou dar pra minha afilhada a boneca. Se ela quiser, ótimo, sim. Mas eu não vou. E aí, por exemplo, antigamente a gente via as cozinhas de brinquedo, eram todas cor de rosa. Hoje não, já são tons mais neutros, entendendo essas questões. Então, a gente foi socializada muito para o âmbito doméstico, né? Então, para o cuidado, para o trabalho de cuidado, seja ele com a casa, seja ele com os filhos. E sim, com essa ideia de você vai sair, você vai ter o seu emprego, mas você também vai ter sua família. Você também foi criado assim? Não. Assim... Porque você me pergunta, eu tive boneca, mas eu adorava o microfone da Xuxa. A minha mãe fala uma coisa maravilhosa, que ela fala, filha, você nunca me enganou, porque você não gostava de brincar de boneca, você gostava de brincar de escritório. Ah, que bonitinha. Quando eu era pequenininha, eu brincava de Barbie, mas ela falava que era só trocar as roupas da Barbie, fazer um desfile, a casinha eu não gostava de cuidar. Então ela falou assim, eu nunca me enganei, não. Eu colocava cozinhazinha pra você. Nunca me enganei, você gostava de... Eu era mesmo carinho, e eu lembro que eu punha meu irmão de estagiário, e ficava, então assim, já tinha uma predisposição aí para um trabalho, pro foco no trabalho, né? Você sabe que eu tenho umas fotinhos também, que eu tinha uma escrivaninha, que eu tava sempre sentada nela. Assinando. Então, eu gostava de assinar papéis, achava... Aí da minha época de assinar, já é tudo assinatura eletrônica, eu não tenho mais a possibilidade de assinar um contrato achando chiquérrimo. Me dei bem nessa, porque quando eu comecei a advogar, ainda era tudo escrito. Então eu assinei bastante papel, viu? Eu já são outros Já pegou outra parte. Mas eu acho isso. E aí já os meninos, por exemplo... o incentivo, né? Até os filmes referenciais são de super-heróis. Então, os brinquedos, às vezes, eles são brinquedos que estimulam esse outro olhar, embora a gente esteja mudando muito. É isso. E aí tem uma autocrítica muito grande, que é incentivada em nós, que a gente sempre veja se nós estamos... Então, acaba que essa autocrítica, às vezes, ela nos paralisa. E uma rivalização muito grande entre mulheres, né? Então, a gente tende a sempre olhar a outra como se ela estivesse querendo roubar o nosso espaço. E os homens não têm isso. Então, a gente é socializada para ficar nesse espaço e eles para serem mais corajosos. Tem um dado que eu acho maravilhoso, que eu também costumo usar com empresas, que foi uma pesquisa que o LinkedIn fez, que mostra que para os homens... E aí, a maior exemplificação disso que a gente está falando, que para os homens se cadastrarem, se submeterem a uma vaga de trabalho, eles precisam de ter só 60% das qualificações exigidas. Nossa. Já as mulheres, elas só se submetem se tiverem 100%. Olha que loucura. Isso mostra muito sobre a nossa sociedade, né? E aí, eu achei que esses dados... Sobre a autoestima das mulheres que estão na nossa sociedade. Né? Exato. A gente acha que, assim, para eu entrar nessa, eu tenho que ter todas as qualificações. O cara já se arrisca. Então, é algo pra gente refletir, né? Nos meus atendimentos com as minhas clientes, eu faço análise de perfil comportamental, que você deve conhecer muito, né? E a análise de perfil comportamental ela é um mapa de todas as qualidades que a pessoa tem. É lógico que ela fala também das interferências que a pessoa tem, mas as mulheres que eu atendo, elas ficam chocadas com o tanto de qualidade que elas têm. Uhum. Algumas, mais velhas, já elas falam, cara, eu não sabia que eu ainda tinha isso tudo dentro de mim. Então, olha a importância de realmente a gente olhar pra gente, né? A gente parar de olhar um pouco. E essa criação que a gente vai deixar aí para as próximas gerações é de ser importante realmente
construir um novo caminho, né? Para que as mulheres não repitam o que a gente viveu, né? Exato. E a gente está vendo isso acontecer, né? Essas novas gerações com as quais a gente já convive pontualmente, a percepção de relacionamento, a percepção de sucesso já mudou completamente. Eu vejo muito na nossa geração, eu me sinto sempre uma senhora. Quando eu falo, então, na minha geração, na minha época... Você não está convivendo com pessoas de 19 anos como eu na faculdade, de 19, 17 anos. Então, você vai se achar velha só se você viver lá comigo agora. Ok. Não, realmente, a sua situação é pior. É mais delicada. Mas a gente tinha uma noção de sucesso muito relacionado a sucesso profissional, então um cargo grande, numa empresa grande e familiar. Então, porque é aquilo, né? Se a mulher ela tá super bem sucedida, mas ela não tem uma família, isso invalida enquanto mulher. Ela já não tem tanto valor, ela tem algum problema. Ou então ela é egoísta, né? Ela abriu mão de se casar, de ter um relacionamento com uma família por causa do trabalho. A percepção que essa nova geração já vem tendo já é diferente. Já é uma noção mais que o sucesso não necessariamente está vinculado ao seu sucesso profissional, mas também as relações, ao quanto você consegue manter a sua saúde mental, quanto você consegue se cuidar. Isso é maravilhoso. Sim. Porque a gente veio numa época completamente autodestrutiva, né? De performance social, de performance no mercado de trabalho, de performance dentro da família, que suga, e aí nós, não por acaso, estamos nessa onda gigantesca de ansiedade. E eu não sei se você tem isso, mas assim, na nossa geração, eu acredito que para você também, ainda tem a cobrança do tem que ser ótima profissional e quando você tiver filho, você vai entender tudo que a gente viveu. Dos pais falarem isso, né? Pelo menos a minha mãe não fala isso, mas todo mundo fala assim, quando você tiver filho, você vai entender. Daqui a pouco eu falo, gente, eu já tô com quase 40 anos, quando é que eu vou entender isso tudo que eu preciso entender, né? Exato. Acho que é parte muito da romantização da maternidade, né? A nossa geração agora tá rompendo muito com isso. Tá mostrando uma maternidade real e uma maternidade enquanto opção, né? Não como um condicionante para você ser mulher, porque é muito isso, né? Você só se torna mulher, você só entende tudo, você só entende o amor verdadeiro quando você tem filhos. E aí hoje a gente já tá entendendo que essa é sim uma decisão, que tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem, e a gente está validando muito mais. Antigamente era um terror você pensar em virar a tia dos gatos, hoje é um desejo de muitas, né? Porque, efetivamente, a gente vê níveis de felicidade, níveis de sucesso profissional de mulheres que estão sozinhas num relacionamento afetivo, no sentido relacionamento romântico, né? Mas que naturalmente a gente tem outras várias formas de relação. Saúde mental, física é muito melhor, porque as relações, embora eu esteja num relacionamento amoroso, heterossexual, dentro daqueles padrões que a sociedade espera, a construção da relação foi feita de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver em relacionamentos e que espera-se agora. Eu falo que os homens, eles pensaram o que é bom para eles do feminismo e o que não é bom eles tiraram, né? Então, ótimo que ela trabalhe fora, que ela divida as contas, que ela pague metade no jantar, ou então que ela tenha liberdade sexual, então a gente vai transar logo e eu já vou... Ok, isso eles adoram. Mas aí no momento em que você puxa para obrigação, na coabitação, né? Ou então mesmo sem ter coabitação, nessa obrigação de, ok, nós estamos dividindo obrigações, nós estamos dividindo uma casa, aí não. Essa parte do feminismo não é legal, não. Essa daí então, e aí o que acontece? A gente está completamente ruim da cabeça. Da pior forma, você não sabe onde vai, né? Porque colocaram essa possibilidade maravilhosa, que é trabalhar fora, só que as outras responsabilidades todas, que nós somos socializadas, do cuidado com a casa, continuam sobre nós. Então as coisas elas não estão divididas. Elas estão divididas onde é interessante para os cônjuges, para os companheiros, que é na questão financeira, na questão sexual, mais liberdade. E na hora que a gente está falando de obrigações, né? Então, obrigações com o lar. Cara, maravilhosa. Então é isso, pinço, sabe? Passando self-service, esse aqui eu gosto. Esse aqui não. Aí tem os feministas, né? Nossa, eu adoro. Enfim, toda uma história maravilhosa. Mas, geralmente, ela para aí. Ela para até onde é conveniente. E como você acha que essa romantização do feminino, não é nem só da maternidade, né? Mas hoje a gente tem uma vertente política que romantiza essa questão do feminino. Como que isso atrapalha
a luta pelos direitos da mulher, assim? Porque isso atrapalha muito, eu acho, o avanço de algumas políticas públicas. Como que, na sua visão, isso impede que algumas coisas avancem politicamente falando? Aí a gente pode até falar mais abertamente das threadwives, né? As esposas tradicionais, que eu acho que é bem isso que você trouxe. Exatamente. Essa romantização de como era o relacionamento feminino, né? anteriormente, né? Mas aí é que tá. De que feminino? Né? Eu acho que é mais esse ponto de que eu vejo algumas defesas de que a mulher tem a energia feminina e o homem tem a energia masculina. E as coisas estão se invertendo, por isso que os relacionamentos não dão certo mais, porque um pega a energia do outro e aí não se encontram mais nesse meio aí. E eu já me desencontrei com todos, então, porque se for assim... Eu vi uma dessas coaches de feminilidade, porque tem, né, também esse novo viés, falando algo assim, que assim, você não pode deixar o seu homem lavar a louça, porque isso tira dele a energia masculina. Exato. E é exatamente esse o ponto. Toda a estrutura de machista mesmo da nossa sociedade, ela vai se reinventando para o momento em que a gente está. Então, antigamente, alguns discursos eles podiam ser muito abertos. Isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. Só que se esse discurso ele é trazido para os dias de hoje, a gente já consegue identificar que isso é impossível. Então, começaram a espiritualizar, na minha visão, questões que são muito atreladas a esses estereótipos de gênero e a esse lugar, de colocar a mulher no lugar de sempre de cuidadora, no lugar de certa forma, doce e submetida, e o homem em espaços de liderança. Então, eu acredito que muito desses discursos da energia feminina e da energia masculina, ela está só reafirmando esses estereótipos de gênero, que antigamente tinham nomes mais explícitos, assim, e que agora está dando uma refinada, uma suavizada. Mas eu vejo grandes mulheres que são lideranças incríveis e que são pessoas firmes e que são pessoas que não reproduzem esse estereótipo de feminilidade doce, amável, que é isso. Aceita-se uma chefe, desde que ela materne a equipe de alguma forma, né? Então, que ela cuide, que ela tenha cuidado, que ela tenha... E aí, eu acredito que esses discursos, eles são utilizados de uma forma distorcida para continuar reforçando aquilo que já era reforçado. Que esse é o lugar de mulher e esse é o lugar de homem. Certamente. E é muito engraçado, assim, a gente perceber como de um tempinho para cá, a gente teve um retrocesso mesmo nessas pautas, né? Nessas questões que estão bombando aí, né? Na internet mesmo, essas coisas que viralizam e que você fala assim, caramba, peraí, para o mundo que eu quero voltar ali para um lugar onde eu estava avançando politicamente, né? Em algumas pautas que são importantes para as mulheres, mas que a gente está meio que dando uma retroagida, né? Isso é uma constante na história, né? É cíclico. A cada movimento de progresso, a gente tem um contramovimento de conservador. Então, assim, já vi várias explicações muito interessantes para esse movimento conservador, inclusive dos jovens, né? Porque a gente não está falando só da galera 40 mais que está nessa... Não, a gente está falando dos jovens de 15, 16 anos que estão se identificando como conservadores, estão seguindo essas mulheres que são coaches de feminilidade, construindo um estereótipo de feminilidade junto de submissão, essas threadwives, que são as esposas tradicionais, são viralizadas no TikTok, romantizando as décadas de 50, décadas de 40, e eu falo que é muito fácil viver romantizando, colocando aquela roupa bonita de antigamente, fazendo aqueles coques, com um discurso completo. Quando você pode trabalhar, porque foi o movimento feminista que conseguiu. Quando você pode votar, porque foi o movimento feminista que conseguiu. Quando você pode ter liberdade de fazer sua laqueadura, porque antigamente precisava de autorização. Quando você pode ter uma conta em banco. Quando você pode estudar, porque também tinha autorização. Quando você pode receber os seus bens em nome próprio de herança, porque antes era muito fácil achar lindo agora. E recriminando, inclusive, as mulheres que estão no movimento progressista, no movimento feminista, porque a gente não precisa agora, né? Porque se dá tudo errado nessa relação e você sofre uma violência, você pode ir na delegacia da mulher e pedir uma medida protetiva e se proteger. Antigamente isso não existia. Exatamente. Então, e antigamente não é muito antigamente. Não, a Lei Maria da Penha é 2006. Recentíssima. Super. Então, assim, e a gente tá num movimento de uma romantização completamente problemática que é associada à religião. Que aí a gente entra num outro buraco
muito delicado de se abordar, porque quando você vai se contrapor a um movimento ideológico, você pode usar de argumentos lógicos para isso. Quando esse movimento ele está atrelado à fé, aí é mais difícil. Qualquer discurso que você trouxer contra ele vai ser abraçado pela lógica de ataque à minha fé, no sentido de, tipo assim, querem destruir essas coisas. Se você está fazendo algo para Deus e que Deus realmente vão tentar te atacar. Então, assim, tudo aquilo pode ser distorcido de uma forma muito, muito, muito problemática. Então, eu tenho muito receio sobretudo desses movimentos tradicionais que estão se atrelando cada vez mais à religião, né? Porque aí é um lugar muito delicado de se tocar, vai pro radical também, né? Exato. E onde entra o radical é muito difícil de você penetrar como uma ideia mesmo, né? Exato. Com a lógica, como você falou. Ô Camila, e como é que você enxerga, assim, é até meio bizarro falar isso, mas como é que você vê que o feminismo, ele é tão incompreendido por algumas mulheres? Porque eu conheço mulheres feministas, super feministas, que falam, eu não sou feminista. Uhum. Como é que você enxerga isso, assim? Porque é muito louco, né? Porque a gente tem uma gama de mulheres que se intitulam, não, eu odeio o feminismo. Mas é uma baita feminista, assim. Exato. Eu tenho uma amiga muito próxima que fala assim, cara, você é uma baita feminista, para de falar que você não é, porque você é. Isso. E por que você acha que há isso, assim? O que o feminismo representa que fere algumas mulheres? E aí, você falando disso, me lembrou da minha mãe. Minha mãe só entendeu que ela era feminista muito recentemente com o meu trabalho. Depois de acompanhar palestras, de acompanhar as postagens mesmo, que ela entendeu, mas ela teve muita resistência. E olha que minha mãe é jovem, minha mãe tem 57 anos, então ela é uma mulher muito jovem. Mas ela teve essa resistência, né? De entender por quê. Não por acaso, mas por estratégia, né? O feminismo, ele foi associado a questões que não têm absolutamente nada a ver. O feminismo é uma questão relacionada à política, a aspectos sociais, aspectos jurídicos, aspectos de direitos mesmo, né? O entendimento da mulher enquanto um ser humano que pode existir e pode estar em determinados espaços, em todos os espaços, com os mesmos direitos, com a mesma dignidade, ponto. O feminismo não é oposto de machismo, sabe? Então... Boa, isso precisa ficar bem claro, né? Precisa. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E algumas vezes, eu te confesso que até estrategicamente, eu falo uma palestra inteira sobre feminismo sem usar a palavra feminismo. Por quê? Justamente as pessoas tampam os ouvidos quando eles ouvem a palavra. Sabe quando você está assistindo uma palestra, você está até gostando, mas a pessoa fala uma coisa que você não gosta, você fica... Aí pronto. Então eu confesso que só em espaços que estão muito suscetíveis, geralmente em espaços acadêmicos, enfim, mas dentro de empresas, dentro do poder público, essas expressões elas não são usadas. Não que esse trabalho não seja um trabalho feminista, mas é porque existe uma associação a algo muito raso e que representa um detalhe, muitas das vezes um detalhe cosmético, digamos assim, do feminismo, que é em relação à depilação, que é em relação a um movimento muito legítimo em relação à liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Então, assim, colocam isso de uma forma muito grotesca, como se, feminista é a mulher que não se depila, é a mulher que odeia homem e é a mulher que é pró-aborto, sabe? E sim, né, realmente as questões relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos são uma condicionante do movimento feminista. Mas reduzir todo esse movimento de libertação e de direitos para as mulheres a detalhes ou ações pontuais de alguns grupos que foram um pouco mais exaltados, digamos assim, isso não é acaso, isso é estratégia justamente para desmobilizar o movimento, para que as mulheres não se identifiquem e não entendam a importância disso, sabe? Então, é uma tendência, muitas das vezes, de movimentos radicais, né? De reduzir pessoas ou movimentos ou ações a estereótipos muito banalizados, porque é rápido dos seguidores absorverem e aí começam a replicar aquilo sem entender, sem pesquisar. Porque a gente tende, é um movimento natural, né? De quando uma pessoa que você se identifica fala algo, você não vai pesquisar para ver. Você fala,
Acho que é isso mesmo. Esse é o caminho. E isso é uma autocrítica que eu venho fazendo também, porque acaba que a gente aponta muito para movimentos radicais que fazem isso, mas acaba que nós também, se a gente segue alguém que a gente gosta, que a pessoa publica ou fala alguma coisa, às vezes você não confere para ver se era aquilo mesmo. Você só reposta e fala, não, pô, fulano, confio, profissional, ótimo. Então a gente também tem, eu trago aí esse apontamento, mas a gente tem que trazer essa autocrítica também. Muito bom. E como que surge o direito dela? Então, o direito dela, ele surgiu num momento em que eu entendi que essa minha necessidade de falar de direitos das mulheres, de entender mais essa relação da mulher com o meio, essa relação da mulher em todos os ambientes, seja político, seja dentro do poder público, seja dentro da iniciativa privada, podia se relacionar com o meu trabalho, né? Porque no primeiro momento, como advogada que acabou de se formar, a gente é generalista. Eu não tinha pai com escritório, amigo, então generalista, a gente pega de tudo um pouco. E aí eu fui percebendo essa questão, esse viés de gênero dentro da minha atuação profissional em diversas áreas, não só com violência de gênero. Então eram clientes que chegavam com uma demanda e queriam ser atendidas por uma advogada mulher. E aí até que um dia chegou uma cliente que ela falou assim, já passei por tal e tal escritório, grandes escritórios daqui inclusive, só que eles não me ouvem. E aí dessa vez, aí eu me senti um pouco também diminuído, mas isso era já há algum tempo, eu não queria nem saber quem que era, eu só queria que fosse mulher. Então, ela chegou a mim e eu falei, gente, realmente, se fossem outras demandas, sucessórias, cíveis de quaisquer áreas, eu preferiria ser atendida por uma mulher. Mas se fossem questões relacionadas à violência de gênero, ou à guarda, ou a todas as questões que envolvem o íntimo da mulher enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, realmente eu ia preferir ser atendida por uma mulher. Só que, como nós sabemos, e hoje nós mulheres, além de nós sermos o maior número de pessoas com mais especialização, nós na OAB agora nos tornamos a maioria, né? A gente não tem os mesmos espaços dentro do mundo jurídico. Quando você vai nos grandes escritórios, pode ter algumas grandes advogadas ali, mas os nomes, os sobrenomes na porta do escritório, os grandes representantes, até mesmo no nosso órgão de classe, né? Você não vê tantas representantes fora da OAB Mulher, fora desses grupos a OAB de fora, por exemplo, nunca teve uma presidente mulher. Exato. Né? E nem vice-presidente. Não, vice-presidente tem. Vice-presidente teve. Mas aí eu comecei aquele incômodo que me acompanhou durante toda a vida, em todas as áreas, quando eu vim para o mundo profissional, me pegou também. E eu, na pandemia, no momento em que a gente foi forçado, né, a confrontar mesmo as questões profissionais, entender, eu percebi que não. Eu quero criar uma comunidade para mulheres advogadas, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa se indicar e para que a gente tenha um espaço onde, se alguém quiser buscar, eles vão nos achar ali, sabe? E que não fosse só nichado, que fosse nacional. E aí começou a ser desenhada na minha cabeça como é que funcionaria o direito dela. A gente criou, né, o site. Na época eu tive apoio de uma amiga também que trabalhava na área de marketing e tecnologia. E o site sendo construído, a gente percebeu que se só existe no mundo, se você existe no Instagram. Então o Instagram ele foi criado, então são duas frentes, né? A frente de comunicação, que é o Instagram, que é justamente para informar dos direitos das mulheres, para a gente trazer de uma forma muito simples, com um palavreado muito simples, trazendo essa dinâmica social dos acontecimentos, para explicar os direitos. E a mulher entender o seu direito, ela quer procurar? Ela tem o site do direito dela, que tem a comunidade de advogadas que prestam serviços jurídicos. E aí a mulher que quer uma advogada, ela entra no direito dela do site. Isso. E se conecta com a advogada através do site. Através do site. Ai, que demais. O site tem um buscador, né, que foi desenvolvido justamente para buscar tanto por região, quanto por área de atuação, mas também por bandeiras que essa mulher levanta. Então, vamos supor, por exemplo, eu tive uma amiga que era evangélica e resolveu se separar. E ela percebeu, naturalmente, né, que o divórcio para a mulher evangélica tem vieses completamente diferentes, né? E isso é muito válido. E quando a gente pensa numa advocacia humanizada, a gente tem que pensar nesses detalhes. Então, tem como você filtrar por uma advogada que se conecte à pauta da religião. Para você encontrar não só uma profissional, mas uma profissional que esteja conectada à sua realidade. Então, eu posso buscar por uma mulher que seja do movimento negro. Ou eu posso buscar por uma mulher que seja mãe. Então, eu estou numa disputa de guarda, eu quero uma advogada próxima a mim, ou então não precisa de ser perto,
A gente tem PJE agora, né? Mas eu quero que ela seja mãe, porque aí eu vou entender. Então, muito nessa ideia de advocacia humanizada, o site foi criado. E o Instagram, que era no primeiro momento para divulgar e para trazer informações, ele virou uma coisa à parte, né? Ele cresceu muito, ele fez com que a gente entrasse nesse espaço virtual de uma forma muito forte. Então, ele foi criando outros tentáculos, digamos assim, alcançando cada vez mais pessoas. A gente tem mensalmente entre 2 e 6 milhões de visualizações. Então, a gente alcança de uma forma completamente orgânica, né? Um público geral. Então, eu queria me comunicar não com as minhas, não só com as advogadas, mas com a minha tia, que às vezes tinha uma dúvida e não entendia. Eu queria que, pegando esse post, ela entendesse. Então, eu acho que essa ideia, esse formato de comunicação para uma área que é tão truncada quanto o direito, acho que foi o grande ponto assim que fez o direito dela crescer e estar do tamanho que tá. Eu não tinha entendido que era esse o lance, assim, quando a gente estava conversando e tal. Eu não tinha entendido que era esse. E, assim, genial. Obrigada. Porque uma coisa que eu percebo muito nas relações é que a gente precisa de se identificar com o outro para poder se abrir para o outro, né? Exato. As minhas clientes falam muito isso comigo, assim. Elas falam sempre, eu te procurei porque eu sei você sabe o que eu sinto. Você sabe pelo que eu passo, porque você já passou por isso também. E isso é muito bacana, né? Você gera empatia ali com a pessoa. E a empatia é uma coisa que está precisando ser reforçada no mundo, né? É a humanização das relações, né? Exatamente. E é engraçado, eu tive uma amiga que falou uma expressão maravilhosa. Ela tá assim, mas tem que ser humanizado, né? Todo mundo ser humano, mas é isso, a gente tá... Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Às vezes não, sempre precisa ser dito, né? E a gente tá num fluxo tão grande que a gente tá meio robotizado mesmo. Então, as relações se tornaram líquidas e robóticas, né? Então, se conectar a isso... E aí, dentro da comunidade, né? A gente tem como se fosse uma rede socialzinha interna, assim. E que a gente também faz o direito dela, né? Nós, enquanto equipe, construímos e colocamos materiais, jurisprudência, modelo de petição, enfim. Mas a gente tem um espaço para colaboração. Então, as advogadas associadas, elas também podem disponibilizar esse material para efetivamente a gente ir divulgando. Então, assim, eu consegui uma decisão favorável sobre questão de alienação parental, que é uma questão super delicada. Então, eu coloco meus argumentos ali para que aquilo possa virar um movimento e essa jurisprudência ela seja espalhada. Então, é um modo de fortalecimento interno, entre nós, trocando ali, mas também externo, né? Por quê? A gente não consegue falar de emancipação das mulheres se a gente não falar de dinheiro. Então, tem discursos lindos sobre você querer, sobre você desejar, mas se você não tem dinheiro para viabilizar a sua emancipação, seja de uma relação abusiva, ou seja nas próprias decisões da sua vida mesmo, então, toda vez que a gente vai passar, que a gente vai falar sobre o poder da mulher, sobre o protagonismo da mulher, necessariamente a gente tem que falar de dinheiro. Então, as advogadas são capacitadas internamente, né? A gente tem um onboarding, e estimuladas justamente a entender como é que eu cobro, entender como é que eu coloco valor no meu trabalho. E aí tem todas as questões, tanto sociais, quanto as questões, como a gente está falando, de síndrome de impostora, de achar que não vou cobrar tanto assim que não vai dar certo, e de fomento mesmo de um mercado que a gente sabe que hoje, infelizmente, já está muito prostituído, né? Então, a gente tem que se elevar e elevar o nível. É isso aí, muito bom. Qual que é o rumo que você vê aí na pasta de políticas para as mulheres, tanto no cenário nacional quanto no cenário municipal? Agora a gente tem uma secretaria especial de direitos das mulheres em Juiz de Fora, que eu considero um grande avanço, né? Uma cidade tão grande, terceira maior cidade de Minas Gerais, a gente tem uma prefeita, né? Então, demoramos, mas agora temos uma subsecretaria. Eu acho que esse movimento já é muito importante. Agora, né, com a subsecretaria, eu espero que a gente consiga... um ponto muito, muito importante que eu falo, são sempre dados, a gente tem que entender, a gente tem que ter dados específicos. Eu lembro que tinha uma vereadora, que eu acho que não foi reeleita agora, mas que ela tinha um projeto justamente para a gente quantificar os dados de violência de gênero, de feminicídios em Juiz de Fora, porque todas as políticas públicas, para elas serem formuladas de uma forma coerente, elas precisam de diagnóstico, elas precisam de pesquisa, elas precisam de dados, né? E espero, efetivamente, que a gente consiga agora, com uma subsecretaria, movimentos mais firmes, porque Juiz de Fora está precisando, né? A gente tem índices absurdos de violência de gênero e, efetivamente, eu não estou vendo muito movimento nesse sentido, não, sabe? A gente podia estar fazendo muito mais. E agora a gente tem também, em nível nacional, a troca, né, da ministra, né? A gente teve hoje que
Eu conheci a ministra recentemente, numa ação, inclusive, do Ministério da Mulher na Sapucaí, que foi super emocionante. A gente entrou vários movimentos sociais, né, o direito dela, eu fui representando o direito dela, com uma faixa na avenida, aí estava a ministra, a Cida, a Aniele, então foi um movimento super bonito. Agora entrou uma nova ministra, mas me incomoda o fato de só terem rodado no governo federal mulheres ministras, né? Exatamente. O outro, né, uma das maiores Voltamos decepções ao da minha início da vida, conversa, né? as maiores decepções da minha vida, que foi o Silvio Almeida, né, saiu por motivos de escândalo. Mas isso é um incômodo, né? Até que ponto saiu efetivamente porque o trabalho não estava sendo tão bem feito, ou a tolerância com esse trabalho foi menor por ser mulher. Então eu tô um pouco receosa, porque toda vez que tem esse grande movimento no Ministério, você desarticula para reestruturar, e nisso a gente perde muita coisa. Espero que valha a pena. Não conheço ainda essa ministra, vi que ela é da assistência social, acho legal, mas espero que venha aí para o bem. Que continue progredindo, né? Esperamos isso. Vamos pro bate-bola? Vamos. Um livro que toda mulher deveria ler. Sejamos todas feministas. Isabel Hooks. Por quê? Porque é o beabá. Tem muita gente fala de Simone de Beauvoir e tal. Eu acho que é um passo muito, muito para além. É uma leitura difícil. O da Bell Hooks, ele é um livro que é escrito para todo mundo. Não é escrito só para mulheres. E explica, desmistifica essas questões do feminismo e explica por A mais B, explica de uma forma carinhosa, explica de uma forma bonita. Assim. Porque as mulheres feministas podem se declarar feministas. Exato. Boa. Um direito que precisa ser respeitado e que de toda forma não é. Eu diria, nesse momento, a gente tem muitas questões relacionadas à violência sexual muito graves, mas nesse momento, pelo momento político que a gente está vivendo, é equidade salarial. Porque a gente, em 2025, ainda ganha, o último relatório do Ministério do Trabalho mostrou que a gente ainda ganha 20% a menos que os homens nos mesmos cargos. Isso é muito grave. Então, eu pontuaria esse. Boa. Defendo igualmente. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Ah, que linda. Minha mãe. Ela foi o primeiro referencial, e eu acho que o primeiro referencial é muito importante pra gente. Muito. Uma frase que define o seu ativismo? Eu sou... Eu falo que eu vi recentemente alguém falando disso e eu me identifiquei profundamente. Que eu sou otimista de 9 a meio-dia e pessimista de meio-dia à frente, sabe? São oscilações, mas eu mantenho entendendo, né? A utopia ela é importante porque ela traz um direcionamento para onde você quer ir. A gente sabe que a gente não vai chegar lá, né? Mas a gente traz um direcionamento e também essa caminhada me trouxe uma gente muito maravilhosa que eu quero na minha vida e que faz a minha vida fazer sentido, sabe? A gente está nessa caminhada junto. Gostei. Entre pessimismo e otimismo. Seguimos. Uma conquista do feminismo que te emociona? Direito ao voto. Eu acho que a gente não tem a noção da importância. Recentemente, eu acho que a gente dimensionou mais pela quantidade de perda de direitos que a gente teve no último governo federal. E que a gente tinha que levar mais a sério. Assim. É algo muito importante. É a nossa participação efetiva no poder, é como a gente define os rumos da nossa vida privada. Que a gente acha que é algo muito distante, né? Mas política não é só política partidária. As pessoas política têm esse erro, né? O que a gente está fazendo, falando de mulheres, isso é política. Então a gente tem que se entender melhor como atores nesse lugar. Então, hoje pela manhã eu falava com o meu personal exatamente isso. Eu falava, cara, eu quero voltar a ter alguma coisa na política, porque é muito importante que exista esse movimento e eu não vejo. E não estou nem falando de política para mulher, não. Mas... E aí ele me falou assim, não mexe com isso, não. Isso, visto como algo... Ele falou, não mexe com isso, não. Eu tive um tio, vereador, que se deu mal e acabou com a vida, e isso e aquilo. Eu falei, cara, isso aqui que a gente está fazendo agora é política. A relação que você tem comigo de aluno é política. O tempo todo a gente fala de política. Enquanto a gente não normalizar que política precisa ser falada, e precisa ser falado por todo mundo, que não é direita e esquerda, nem centro, nem lado, nem nenhum lugar, é a gente, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Exato. E é um tabu. O tabu é falar de política hoje em dia. Exato. É visto como algo sujo, né?
Nossa, fulana vai entrar... Eu vejo isso porque as pessoas me veem, né? Em palestra, trabalhando, com projeto social, a galera fala, daqui a pouco a Camila entra pra política. Já Eu tá falo, na gente, eu já tô. política. Eu não tenho nenhuma intenção de me envolver com política partidária à frente, né, de um mandato, não. Atuo, né, junto de governo, junto de cidades, desenhando políticas públicas junto da cidade, né. Então, assim, eu amo fazer isso. Mas não é errado quem quer também. A gente precisa de mais mulheres nesse espaço. A gente precisa de mulheres competentes, não só de mulheres nesse espaço, mulheres que defendam os direitos das mulheres, mulheres competentes, que temos muitas. Então, a gente não pode mais tratar política, seja partidária, seja movimentação política mesmo, de militância, de garantia de direitos, de exigência de direitos, como algo errado, como algo, sabe, sujo, como algo de gente que quer se dar bem, ou como gente à toa, porque nesses lugares. Não, é essencial para a nossa sociedade. E tá tudo bem E se tá daqui a tudo bem. pouco você quiser estar Misericórdia, neste não, lugar. Mas tá tudo bem Mas também. estaria tudo bem. Porque vai estar no seu momento. Sim. E talvez não seja o momento agora, talvez seja daqui a pouco, ou talvez nunca venha esse momento. Mas é importante que mulheres se posicionem, que mulheres tomem esse lugar, porque isso é importante pra gente, né? Mas aí você vê, né, como que, tipo assim, o único fato de você se posicionar frente a uma causa que considera importante, as pessoas já automaticamente associam. Vai entrar pra política. Como se só pessoas que estão envolvidas, a gente tem que fazer esse movimento regresso também, como só pessoas que vão se envolver diretamente com política tivessem levantando a voz em espaços de onde tem um microfone, né? A gente, enquanto sociedade civil, a gente, enquanto empreendedora, a gente, enquanto quaisquer áreas, a gente tem que levantar as nossas bandeiras, assim. E legal também para que haja uma meia-culpa aí dos partidos políticos. Sim. Porque se hoje estamos nesse cenário em que as pessoas evitam falar que serão políticos profissionais, porque ser político profissional é uma profissão também, profissão, né? Sim, sim. A gente precisa rever o que deu de errado Exato. com o país. O que Exato. tá de errado com a política, né? O analfabeto político existe, né? Do Bertolt Brecht. Que fala exatamente tá voltando, isso aí. né? E tá voltando. Então, assim, vamos repensar a estrutura política do Brasil, né? Pra gente ver assim, será, agora aproveitando a novela Vale Tudo, né? Que fala muito disso, eu né? tô amando. Falando nisso, chegar em casa... Chegar em casa e assistir. Não, adoro. Mas é isso, né? É fazer do Brasil um país muito pobre politicamente. E a gente tem muito potencial para ser muito mais do que é, né? E aí, falando já de Vale Tudo, a Odete Roitman, né? É muito o símbolo... Porque ela, pelo menos, é uma bilionária. Mas do discurso dela é muito parecido com pessoas que não entendem que estão na base da sociedade. Que deveriam estar lutando justamente. E aí é uma síndrome de vira-lata completamente absurda, né? Que também faz com que a gente se coloque nesse lugar a política aqui no Brasil não funciona. Nada aqui no Brasil funciona. O povo do Brasil... Gente, tipo, enquanto a gente continuar pensando assim... deixa eu te lembrar, você é brasileiro, tá? Você tem um tataravô italiano, mas deixa eu te contar uma coisa. Então, a gente tem que trazer mais, se apropriar mais desse nosso país, entender que se tem um monte de coisa lá de errada, não vai mudar nada se eu ficar aqui me sentindo superior e criticando. Então, vamos fazer alguma coisa para isso. Exatamente, colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa, é difícil. Pra gente finalizar, queria que você deixasse um conselho para as mulheres, feministas ou não, para que elas consigam entender e avançar nos seus direitos. O que é que você diria hoje para as mulheres? Ai, que difícil. Tanta coisa para dizer, logo eu que não paro de falar nunca. Mas eu diria que você não tem um checklist na vida. Você não tem que cumprir as expectativas sociais que te colocaram. Você não tem que casar na hora que disseram que você tem que casar. Você não tem que casar se você não quiser. Você não tem que ter filhos na hora que disseram que você tem que ter filhos. Ou da forma com que disseram. Você não tem que se relacionar do jeito que as pessoas consideram normal, dentro dos formatos que as pessoas consideram normal. Então, assim, é entender que não existe um checklist, que a gente não está numa caixinha, que está tudo bem você desenhar a sua própria vida, fazer uma bagunça nas horas de cada coisa, mudar de profissão aos 40, casar aos 50, descasar aos 50, casar aos 60, descasar aos 60, casar aos 70. Não tem
idade para você se reinventar. E isso não deu errado. Se você seguir um relacionamento até aqui, ele acabou. Funcionou até aqui, bora pra frente. Se não deu errado, se você trouxe uma carreira até aqui e ela mudou. Deu certo até aqui, te ensinou um monte de coisa que te capacitou para esse momento, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente não se prender a essas amarras sociais das obrigações que a gente tinha que ter enquanto mulher. Que lindo, Camila. Muito obrigada por você ter topado estar aqui, por topar, bater esse papo. Eu imaginei uma outra coisa aqui. E eu gostei muito mais do que a gente fez. Assim, eu tenho certeza que a galera vai gostar muito, porque a gente falou de coisas muito importantes. Eu acho que a sua bandeira... E eu espero que um dia você se envolva, sim, com política. Porque eu acho que o Brasil merece mulheres como você. Muito obrigada, viu? Obrigada. Espero que a gente se fale muitas outras vezes, com outros assuntos mais legais, com avanços mais importantes para nós mulheres. Comentando coisas positivas também, né? E falando mais disso. Obrigada. Obrigada demais pelo convite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, que ouviu. Aproveito para convidar para a gente conseguir falando, né, do direito dela. Então, é direito.dela. E lá você consegue acompanhar todos os movimentos de legislação, todas as informações, várias reflexões. E o meu pessoal também, Camila Rufato Duarte. E tem meu site também de consultoria, né, para empresas, para universidades, escolas e poder público, que é camilarufatoduarte.com.br. Maravilha. Sigam, porque vale a pena. Você é linda. Você também. Obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Galerinha, ficamos por aqui. Que delícia, né? Então, eu fecho só relembrando que você, inclusive, está convidada. A gente já estava falando sobre isso. Quem sabe rolar um podcast aqui na GAF? Esse estúdio lindo, maravilhoso. Que, mais uma vez, proporciona esse episódio incrível. Então, eu acho que você vai gostar. Inclusive, para fazer um curso. Já pensou nisso? Podemos, hein? Vamos desenhar isso. Eu sempre falo aqui que uma das possibilidades que a gente tem aqui na GAF é de você bolar um curso, vender um curso, uma especialização, né? São possibilidades que a gente tem no estúdio tão bacana. Então já fica aí o convite para vocês conhecerem a GAF Studios. Obrigada, GAF, por mais um episódio incrível. E a gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Tchau!